a partir do verso 3 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, diz o seguinte: Herodes, havendo prendido e atado a João Batista, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João Batista dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Pauso só para contextualizar. Herodes é como se fosse um governador de uma grande área, extensa área, e João Batista foi o último dos profetas, o profeta mais próximo a Jesus. A missão do profeta no Antigo Testamento era mostrar ao povo o engano e o erro que eles estavam cometendo e apontar para a redenção e esperança personificada em Jesus. João Batista era o mais próximo de Jesus. Então ninguém apontou tão claramente para a esperança viva quanto João Batista. E Herodes mandou prender João, porque João bateu de frente com o governo. Falou: você não pode fazer isso. Apesar de Herodes não ser da linhagem judaica, ele compartilhava da tradição judaica, porque o governo dele era de uma área onde existiam muitos judeus. Então, para ficar bem com o povo, ele seguia a tradição judaica, apesar de não ser da linhagem. Seguindo, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Outra pausa, porque isso aqui parece uma novela. Seguinte: Herodes, governador, ele quis se relacionar com a mulher de seu irmão, Filipe, que se chamava Herodias. E aí João Batista falou: você não pode fazer isso, é ilícito. E aí, Herodias pediu para a filha, depois de uma bela dança que ela fez, e encantou a Herodes, falou: filha, quando ele te pedir o que você quer, pede a cabeça de João Batista, porque ele está atrapalhando o meu plano aqui. E ela foi e pediu a cabeça de João Batista para Herodes, o governador, e Herodes fez isso. Aqui é a primeira vez que a gente se depara com algo tão trágico no Novo Testamento. Já existiram muitas mortes relatadas aqui, mas cortar a cabeça de alguém é algo muito forte. E é a primeira vez que a gente se depara com isso no Evangelho de Mateus. E apesar disso ser um grande acontecimento, eu gostaria que a gente se atentasse agora ao próximo versículo, que diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E aqui eu paro. A imagem de Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem, mas o quanto homem ele é algo que eu me pergunto. Quando ele recebe uma notícia dessa, qual será que foi o primeiro sentimento que ele teve no coração? Apesar dele não ser tão ligado a João Batista, eles tinham uma história. João Batista não era discípulo de Jesus. O primeiro encontro dos dois foi no ventre materno, onde mãe de João Batista e Maria, mãe de Jesus, se encontram, e João Batista, no ventre, começa a se debater lá dentro, porque ele sabia que ele já estava diante do rei. O segundo encontro relatado na Bíblia é o batismo de Jesus. O primeiro encontro nas águas do nascimento, o segundo encontro nas águas do batismo. E o terceiro, não encontro, mas a terceira vez que eles dialogam é quando João Batista já está preso, encarcerado, e manda seus discípulos perguntarem a Jesus: Jesus, és tu aquele de quem as profecias falam? Ou será que a gente espera por outro alguém? E Jesus misteriosamente fala:
ele não responde sim ou não, ele fala: diz a João o que vocês têm visto. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão escutando, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Essa resposta a João Batista confirmava a pergunta. Ele sentia no íntimo do coração, mas ele precisava confirmar. E a confirmação não foi através de um simples sim ou não. A confirmação veio através do conhecimento que João Batista já tinha. Então o Espírito testificou em João aquilo que ele reconhecia. Isso acontece conosco também. A gente imagina Jesus, mas certa ocasião, certa vez, o Espírito testifica na gente quem é Jesus. E aí a gente está disposto a fazer, não como João, mas a se entregar a esse Deus maravilhoso. Voltando para a mensagem aqui que a gente estava falando sobre a humanidade de Jesus, a palavra nos convida e nos possibilita imaginarmos. O meu trabalho como ator é imaginar uma cena, por exemplo, e quando o texto diz, e Jesus se retirou para ficar a sós, eu fico imaginando o que ele fez nesse momento a sós. Não tinha ninguém além dele e o pai dele naquele momento, e eu gostaria de saber como é que ele se relacionava no íntimo. Será que ele se ajoelhava para orar? Será que ele chorava? Será que ele deitava? Será que ele meditava? Eu não sei, mas ele se retirou com essa notícia. Ele se retirou. E logo em sequência, que ele se retira, vai para o meio do mar, o povo reconhece que ele está sozinho no mar e vai caminhando, observando ele no mar e esperando a volta de Jesus. Sigamos. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. Isso significa que o número 12 significa não só os discípulos, mas as tribos de Israel. Significa que Jesus alimenta ao ponto de se fartarem e ainda assim sobrarem. Então, ao Jesus compartilhar o pão com os discípulos, ele estava compartilhando dele mesmo com os discípulos, para que os discípulos dessem de Jesus para os que estavam seguindo Jesus. E isso acontece até hoje. Quando a gente celebra a ceia, a gente recebe de Jesus o corpo dele, e ao compartilhar o pão, ao partir o pão, a gente partilha com os membros que fazem parte do corpo. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Eu acho que é a primeira vez no Evangelho de Mateus em que a gente percebe que Jesus se retira e fica só. Incrivelmente, em tão pouco tempo, ele fica sós. Então a ação dramática aqui é, ele recebe uma notícia, ele se retira, e ao se retirar as pessoas o seguem. Ao as pessoas o seguirem, ele faz um milagre, opera um milagre. Depois de operar o milagre, ele fala: eu preciso voltar para onde eu estava. Ele não abre mão de operar o milagre, curar os enfermos e multiplicar os pães e os peixes por conta da necessidade de ficar a sós, mas existe ainda a necessidade de ficar a sós. E aqui a gente pode pensar na nossa vida,
simbologicamente com a de Jesus nesse momento. Porque existem momentos da nossa vida em que a gente precisa ficar sós. A única maneira da gente se encontrar conosco mesmo, com os desafios do nosso coração, é ficando a sós com o nosso Pai. Mas a vida segue. A gente tem que fazer as coisas. Então a gente se levanta, vai atrás e faz o que tem que ser feito. Mas aquela dor que permanece no nosso coração, ela não se desfaz se a gente não a olhar, se a gente não se dedicar a ela, um tempo a sós. A minha esposa, a minha linda esposa, ela faz análise com uma ótima mulher de Deus. E eu acho lindo a análise, porque a análise, ela te dá o caminho, mas a sua cura não é naquela 1 hora de análise. A sua cura é posterior, quando você está sozinho, refletindo sobre tudo aquilo que foi falado, e de repente você se vê a sós, você começa a ser curado. Eu creio que Jesus é humano ao ponto de sentir dor no coração e precisar ficar a sós. Isso nos aproxima da realidade de Jesus. Não tira a divindade dele. Não o afasta de Deus. Pelo contrário, isso mostra que o Deus que habita Jesus também nos habita. E se ele se retira para ficar a sós, por que não nós? Por que a gente não se retira para ficar a sós com o nosso Pai? Por que a gente não permite que o Senhor fale diretamente ao nosso coração para sermos tratados? Eu não acredito que Jesus tenha duvidado em algum momento, quando soube literalmente, cabeças rolando. Mas algo doeu ao ponto dele falar: Senhor, meu Pai, isso machuca, isso dói, isso que está acontecendo não é bom, não é bom. E esse diálogo me interessa muito, apesar de não saber qual foi o diálogo, me interessa muito. E a resposta desse diálogo talvez venha em sequência, quando Jesus, depois de se retirar, a multidão o seguir, operar milagre, se retira de novo. A sequência é interessante. Sigamos. Logo a seguir, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Olha que interessante. O Deus que anda sobre o mar não pode fazer nada com relação a uma notícia que ele recebeu. Ele recebe a notícia de seu primo perdendo a cabeça, se retira, sofre, dói, chora talvez, e ele anda sobre o mar. Aqui está o grande mistério da vida cristã, ao meu ver. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui quem aqui já viveu um milagre sobrenatural, eu tenho certeza que todos vão levantar as mãos. Todos. E se eu perguntar quem já derramou tinta no carro, alguns vão levantar as mãos também, porque essa é a vida cristã. A gente recebe um grande milagre e de repente a gente tropeça e cai e se machuca. A nossa vida não vai ser perfeita. E o Senhor não nos fala que vai ser perfeita. Assim como a nossa amada professora Ruth nos ensinou, o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. E não é nada me faltará. Ele não me faltará. Quando algo me faltar, Ele não me faltará. Quando algo não for da forma como eu gostaria, Ele não me faltará. E se nós temos a fé nele, de que Ele é tudo para a gente, então sim, nada me faltará. Porque Ele é o nosso tudo, e não a circunstância. Segundo o texto, o Deus que chorou talvez Deus Filho que chorou na presença de Deus Pai, andou sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco,
andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Muitas pessoas vão dizer, ai, em sequência Pedro tropeça e cai, né? Mas Pedro andou. Pedro teve fé à voz de Jesus, teve coragem de pisar fora do barco e experimentou algo que eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de experimentar. Andar sobre as mesmas águas que Jesus estava andando. Seguindo, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. E aqui eu paro a nossa leitura. Existem momentos em que a gente tem que se retirar como Jesus se retirou e dialogar diretamente com o nosso Pai. Mas existem momentos também em que a gente olha para Jesus, dá um passo de fé, só que a tempestade que está ao nosso redor começa a nos submergir. Eu não sei vocês, mas eu e a Mari, a gente tende a ser muito guiado pela voz do Espírito. E ele fala claramente, certas vezes. O problema é que ele não fala somente, ele fala somente o que a gente vai viver de bom com ele. Porque se ele falasse o que a gente vai viver de ruim, talvez a gente não aceitasse. A gente não seria capaz de aceitar. Então, quando ele revela um mistério, um milagre que a gente vai receber, e a gente pisa em fé, a tempestade chega. A tempestade chega e com força. E às vezes a gente acaba se afogando. Mas o mais interessante é que em momento algum ele deixa de estar conosco. Então, enquanto os nossos pés vão submergindo o nosso corpo, prontamente ele estende as mãos e nos tira da onde a gente estava. O melhor lugar para se viver é no centro da vontade do Senhor. O centro da vontade do Senhor é o melhor lugar para se viver, mesmo não sendo aos nossos olhos o melhor lugar. Às vezes a gente se questiona por que as coisas acontecem conosco, ou por que elas não acontecem conosco. A gente olha ao redor e fala, Senhor, mas o ímpio, aquele não faz nada para o Senhor, por que eu não estou recebendo? A gente tem tudo. Essa é a realidade. Quem está no mundo e não conhece o Senhor, busca nas coisas o que o Senhor pode oferecer. Mas quem está aqui dentro e não tem o que o mundo tem, tem muito além do que o mundo. A gente tem tudo que a gente precisa. E aqui eu vou me encaminhando para o nosso fim. Eu não sei como é que está o seu coração hoje, eu não sei qual é a circunstância que você está passando, eu não sei se você já deu um passo de fé e de repente uma tempestade chegou ao seu redor e você não sabe como agir. Assim como Jesus se retirou durante um tempo, assim como Jesus passou um tempo a sós com o seu Pai para ser curado da dor, da notícia que ele recebera, ou assim como Pedro, que você deu o passo, mas você sente que você está começando a se afogar. A gente vai cantar uma canção agora que diz muito sobre isso, sobre como a mão do Senhor está estendida a nós. O único esforço que a gente precisa fazer é abrir as nossas mãos e clamar por Ele. Ele está presente, Ele cura os nossos corações, Ele revela o caminho, Ele nos mostra aquilo que deve ser transformado em nós, para que a gente possa receber da parte dEle, não o que o mundo pode oferecer. O inimigo também pode oferecer coisas boas no mundo, mas a paz que excede o entendimento, somente o Senhor pode nos oferecer. Gostaria de convidar vocês para fechar os seus olhos, e enquanto a gente canta, vamos fazer dessa canção uma oração. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.
de olhos fechados, por que duvidastes, Pedro? Por que duvidastes, Filipe? Por que duvidastes? Se o nosso Deus sempre esteve conosco, por que a gente duvida? Porque a gente é humano, porque a gente é falho, mas o Senhor sabe disso. E não é pelo nosso próprio mérito que Ele nos abençoa e que a presença dEle é viva e eficaz no nosso coração. É pela graça dEle, é pelo caráter dEle. Então abra o seu coração para receber do Senhor hoje. Abra o seu coração para que Ele possa fazer morada no seu coração e, fazendo morada no seu coração, transformar o que precisa ser transformado. Que nossa ânsia por passar tempo com Ele seja tão grande que nada nos tire o foco. Que as coisas desse mundo passageiras não ocupem a nossa mente, não nos distraiam para que a gente possa conhecer de fato quem Jesus é. Pai querido, seja conosco, Pai. Seja presente na casa de cada um aqui, Senhor. No coração de cada um, e que cada um possa transbordar para aqueles que não estão presentes aqui hoje. Por onde quer que a gente vá, Senhor, que seja a Tua presença em nós, que a gente possa refletir a Tua glória, a Tua paz, a Tua graça, Senhor. Que os nossos inimigos, as pessoas que nos não gostam, nos odeiam, possam receber de Ti através de nós, Senhor. Ensina-nos a caminhar contigo, Pai. Ensina-nos a caminhar sobre as águas, mas também em terra firme. Ensina-nos a caminhar no sobrenatural, mas também no natural. Ensina-nos a Te agradecer pelo pão diário, mas também pelo pão espiritual, Senhor. Ensina-nos a reconhecer a Tua graça. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus.